Chama um técnico. Olá, amigas e amigos, boa noite. Viu? Você conhece essa frase, né? Ai, tem gente que escuta a nossa oração e fala, acho tão bacana, né? Os amigos dos amigos. Legal, né? Ai, Deus é bom demais, gente. Quando eu chegar no céu vai ser uma farra. Ai, olha só, antes de você sair, não esqueça a revista, né? Eu sou mais objetivo, né? Eu já pego de manhã e já vou distribuindo a revista, não quero nem saber, né? Então, eu não distribuí agora, mas você pode pegar, né? Com relação a pagar, isso aí é outra conversa, outro dia, mas não fixe a revista, né? Hoje eu não consegui gravar o estudo, eu estava gravando e, lamentavelmente, acabou a memória. Olha só, né? Deu lá que só tinha 20 minutos para memória, né? Aí eu falei, mas não é possível, meu celular está sem memória, está igual a mim, né? Mas o que aconteceu? A lixeira estava com 62 gigabytes. Puxa vida! E você tinha que ver, eu esvaziei a lixeira toda, né? Mas me perdoe aí, né? Depois você estuda em casa, foi a última lição, né? Mas é isso aí. Bem, como eu divulguei entre nós, né? Eu queria falar um pouquinho, vou ser bem rápido, né? Sobre autoajuda. Bem, vamos orar antes. Deus maravilhoso, que o Senhor possa abençoar a Tua palavra de uma forma excepcional aqui esta noite. Ajuda, Senhor, a cada um de nós a entender o objetivo desta mensagem e que aqueles que estarão ouvindo e vendo também possam ser transformados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós lidamos muito com isso, né? Autoajuda, uma coisa que teve um crescimento muito grande. Então se encontra, né, seminários, livros, frases de autoajuda, de motivação, e eu naturalmente não vou descredibilizar aqui a autoajuda, né? Eu quero que você me entenda, você que está ouvindo, né? Mas o que é interessante na autoajuda, no meu entendimento, né, é que servem para te mostrar o quão incrível você é. Olha que coisa interessante, né? Por quê? Porque a intenção é te, né, levantar, jogar para cima, né? Então, eu fico meio intrigado com esse negócio. Essa frase que eu botei aqui, ó, o quão incrível você é. Quem é incrível aqui, diga amém. Está vendo como você é incrível, né? Você não tem luta, não tem problema, não tem dificuldade, não tem nada, mas é incrível, gente, né? Bacana, né? Bem, lá naturalmente te ajudam a mudar o seu modo de reagir perante os problemas. A gente vê isso, a gente acompanha isso, né? Então, a intenção, repito, é gerar em você motivação. Pessoas que estão desanimadas, que estão abatidas, que estão sofrendo, né? Então, essa autoajuda ela chega. E olha que ajuda muita gente, né? Então, por isso que eu não posso desmerecer esse tema, né? Então, pega essa só, ó. Vá firme na direção das suas metas. É uma frase de autoajuda. Vá firme na direção das suas metas, porque o pensamento cria. Olha que legal. O desejo atrai e a fé realiza. Já viu essa frase correndo por aí, em algum lugar, né? Então,
também temos a autoajuda emocional. Quantas pessoas estão hoje sofrendo emocionalmente? Gente, é uma doença incrível, né? Essa doença da emoção, essa coisa que a gente passa, né? Que não tem um sossego, não tem paz. E aí então diz, né, que, olha só que bacana, ó, sorrir não mata. Ri aí. Eu só vivo rindo, então não vou morrer. Você é eterno, né? Sorrir não mata, viver não dói, abraçar não arde, viu? O abraço cura, né? Até ruim cravada, né? Beijar não fere, rir não machuca, ou seja, você não tem motivos para não tentar ser feliz. Não é bacana? Uma frase dessa de autoajuda, eu acho bacana, né? Então, não vamos discutir sobre isso. Vamos lá para a Bíblia. Paulo, ele tinha um espírito na carne, um espinho, desculpa, né? Espírito, né? Também tinha, né? Ele tinha um espinho na carne, você conhece isso, né? Todos nós conhecemos isso. Havia uma dor muito grande. Por causa disto, 3 vezes ele pediu ao Senhor que afastasse dele esse espinho. Eu não sei se você tem sofrido, se você tem problemas, né? A ponto de ser um incômodo e difícil de se livrar. Ele tinha essa dificuldade, ele tinha esse problema. Aí o que acontece? Jesus disse para ele, por quê? Porque como nós, quando a gente está com um problema, sente uma dor. Quando sente uma dor, a primeira reação, pelo menos para mim, eu falo, Senhor, tira essa dor. Aí Deus fala assim, nem começou, né? Já está, né? É porque é a reação do ser humano. A gente sente um problema, imediatamente a gente corre a Deus, pelo menos aqueles que creem em Deus. Então Jesus disse para Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Gente, como é difícil entender isso. Quando a gente está fraco, a gente não quer saber de nada. A gente fica desanimado, né? Não quer nem levantar, essa coisa toda. Mas a palavra de Deus diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E continua, de boa vontade, pois, mais que me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê? Quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia, né? Olha que coisa maravilhosa. Então, o dia que você acordar assim, meio cabo de guarda-chuva, né? Pensa nisso. Quando você acordar meio cabo de guarda-chuva, lembre disso. Lembre, né, que quando você está assim, é que você está forte. É a palavra de Deus que garante isso, gente. Então, olha só, você quer o livro mais motivacional que a Bíblia? Existe um livro mais motivacional do que a Bíblia? Às vezes você está gastando dinheiro com livros motivacionais, né? E você tem um livro, 66 livros que compõem a nossa Bíblia. Sabe por que muitas das vezes nós nos encontramos em problemas difíceis?
Porque nós não lemos a Bíblia. Pensa aí, eu vou fazer uma pergunta, não responde que vai ter bullying, né? Você lê a Bíblia todo dia? Não responde. E aí depois vai dizer, mas eu não tenho tempo, eu tenho 2 filhos, tenho não sei o quê, tenho não sei o quê. Não, isso eu sei. Você lê a Bíblia todo dia, gente? Presta atenção. Agora, se compra um livro desse aí, vai cair dentro. Por que nós somos assim? Está na Bíblia, né? Eu lembro que quando, né, eu era um bêbado, né? Aí, graças a Deus, que quando eu vi que a bebida estava já passando dos limites, sem moderação, o que eu fiz? Fui a uma igreja, viu? Aceitei o convite e fui a uma igreja. Eu conheço tantas pessoas, né, amigos meus, parentes, que entraram pelo alcoolismo e foram se tratar no AA, mas não foi por uma igreja. Por quê, né? Há uma barreira, uma dificuldade, né? Na igreja a gente consegue tudo isso, gente. E eu saí de lá livre. Não precisei ficar fazendo palestras. Jesus me libertou imediatamente. Por quê? Porque eu quis. Eu fui atrás, como diz o outro, eu fui atrás da bênção. Comecei a ler a Bíblia, aquilo começou a me abençoar, me dar força. Eu não sabia nem o que eu estava lendo, mas estava lendo. E quando chegava lá em Crônicas, né? E meu Deus do céu, o que é Crônicas, né? E aí eu ficava doido, mas eu lia. Eu lia. Eu tinha que vencer, porque a nossa cultura não gosta de leitura, lamentavelmente. E aí então Deus foi me dando, me libertando, né? Eu fui crescendo no conhecimento da palavra de Deus, aquilo me dava força. Por isso hoje eu acredito, desculpa, que o maior livro motivacional é a Bíblia. Veja que frase de autoajuda Isaías deixou para nós esta noite. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Olha que bacana! Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha só, gente, que motivação. Você que está esperando alguma coisa. E olha, tem gente aqui que está esperando, não é neném não. É mesmo uma bênção, é uma providência divina, é algo, uma vitória que estão esperando. Então Isaías fala para você esta noite, né? Você que está esperando no Senhor, confia nele. Ele vai renovar as suas forças, porque esperar, gente, não é mole. Você já esperou no ponto do ônibus? Eu lembro quando eu pegava ônibus, caramba, e eu lá esperando o ônibus, esperando o ônibus. Aí quando apontava, eu falei, graças a Deus. Aí fazia sinal, ele não parava, né? Assim é a nossa vida, esperando uma bênção, esperando essa vitória, isso que vai acontecer, meu Deus. E às vezes a gente não aguenta. Porque quando vai chegando, parece que o diabo atrapalha. É lá. E a gente fica meio decepcionado. Agora, quando eu pego esse texto, mesmo assim como encontro pessoas que diz aqui, pessoas que estão cansadas. Olha só, o texto diz o seguinte, né? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias,
correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas olha como eu tenho encontrado pessoas cansadas, mesmo sem correrem. Porque correndo, a tendência é o quê? É cansar. Com certeza a tendência é cansar, está correndo. Por isso que eu nem corro, só corro motorizado, que aí não cansa. E aí a gente então precisa entender isso. Caminham fatigadas, ou seja, esgotadas espiritualmente. Eu ontem estava falando com alguém aqui, no encontro de mulheres, enquanto a gente fica esperando as mulheres aqui, a gente fica lá fora batendo um papo, não se come nada, porque só se come aqui dentro. Aí a gente estava lá, morrendo de fome, conversando, e eu conversei com alguém sobre isso. Eu tenho um livro, que o tema é justamente esse aqui: esgotamento espiritual. Escrito por um pastor, o testemunho dele, o que ele passou, a luta, e aí gerou esse livro. Bacana o livro, anima, não vou emprestar não, vê na internet, tá? Bem, mesmo assim, nós vemos que a caminhada é difícil, mesmo com uma palavra dessa de Isaías. Pessoas desanimadas, pessoas doentes. Nós estamos vivendo o final dos tempos, gente. A gente não vai ter tempo de desanimar e se animar depois. A gente precisa se animar o mais rápido possível, porque daqui a pouco acaba tudo. E aí você está desanimado. Não pode. Então se anima aí, pelo amor de Deus, O segredo é o quê? Esperar, confiar, e o Senhor renovará você. Amém? Quem esteve há pouco tempo abatido, triste, preocupado, com certeza, e hoje está mais animado, já acordou diferente, já acordou com os dois pés, porque tem gente que acorda com o pé direito, hoje acordei com o pé direito, eu acordo com os dois, gente, graças a Deus, não tem esse negócio. Então pessoas, que estão confiando que o Senhor vai renovar de uma forma sobrenatural. Por quê? Para que uma vez, olha só que bacana, confirmado o valor da vossa fé, olha só, falando de fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quem escreveu isso foi Pedro. Lá na sua primeira carta, no versículo 7, ele fala a respeito disso. Mas pega a senha aí, gente. Pega essa senha de Lamentações. Olha só. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Está vendo? Muito obrigado. Grande é a sua fidelidade. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23. Então é só obedecer, é só se submeter, porque nós somos difíceis, nós temos aí temperamentos, nós temos aí coisas que atrapalham o passo para vencer. Nós somos esquisitos, eu costumo dizer assim, eu sou esquisito. Então, se eu sou esquisito, me acompanhe, porque
se a gente não obedecer, se a gente não se submeter a Deus, não sei o que vai acontecer. Não adianta livro de autoajuda, não adianta, né? Não te mandei eu, Josué falando, ó, né? Capítulo 1, versículo 9, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quem pode dizer amém? Amém. Olha só, aonde você estiver, Deus está com você. Você pode ir para Portugal, não tem problema, mas Deus vai estar com você, em qualquer lugar. Essa é a certeza que nós temos. É a bênção de Deus, o livro de motivação para nós. Lê um pouquinho de Josué que você vai ver como é bacana, né? E tenha convicção, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Lembra disso? É de novo o meu amigo Isaías, né? Eu tive um amigo Isaías ali em Paciência. O Isaías era um cara muito maneiro, gente. Garoto novo, recém-casado, animado, né? E aí a gente tinha uma obra lá em Paciência e ele fez parte dessa obra. Ele é evangélico, né? Mas que garoto bom. João conheceu ele na época, né? A gente trabalhou junto lá. Então sempre que eu falo do profeta Isaías, eu lembro desse garoto. Era um garoto, para mim era um garoto novo, né? Ele era inclusive serralheiro, estava fazendo um serviço lá para nós. Então olha só, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergerão, né? Quando passares pelo fogo, não te queimarás, que coisa, hein? Nem a chama arderá em ti. Puxa vida. Eu não sei se você tem aquela caixinha de promessa, né? Alguém tem aquela caixinha de promessa ainda? Que é antigo, né? É desde 1900 e Pedro e João, na Porta Formosa. É antigo, né? Eu tenho lá. Então, também tem, tá vendo? Gente, aquilo ali é um barato, né? Aquilo ali a gente acorda pela manhã, né? E vai lá e tira, né? E vamos ver o que Deus está falando hoje. É um barato, né? A gente larga essas coisas todas, né? Signo, essa coisa toda, mas pega a caixa de promessa, né? Até porque a caixa é só tem coisa boa. Eu queria ver se tivesse coisa ruim, né? E tirasse. Então a gente pega aquela caixinha de promessa, pega uma passagem bíblica, e aquilo nos anima. Nós até acreditamos que Deus está falando conosco através da caixa de promessa. A minha está lá empoeirada. Porque... E aí? Melhor ler a Bíblia. E aí eu olho então aqui, né, Isaías dando maior certeza para nós, que nós vamos passar por toda a dificuldade que tiver que passar, mas Deus estará conosco todos os momentos. Olha que coisa maravilhosa, gente. A gente não imagina o que vai vir daqui para frente, né? Pelas coisas que estão acontecendo. A minha preocupação são meus netos, que são criancinhas, né? Você que tem filho pequeno, né? Puxa, que luta. Eu falei, até conversando com a Adriana essa semana, eu falei assim, poxa, eu acho que meus netos, eles vão para o céu sem crescer, sem ser adulto. Porque a coisa está muito forte, gente. O final está bem próximo. Jesus, como diz o pentecostal, Jesus está às portas. Sabe lá o que é isso? Então a igreja tem que fazer o quê? Se preparar para receber. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Olha que livro de motivação que eu trouxe para você esta noite. Você tem se preparado? Ou tem vivido na carne?
Gente, a carne está R$ 35 o quilo. Então é muito mais barato hoje você viver no espírito, que é de graça. Isso é só para você não dormir, né? Porque você adora churrasco. Então, nós temos que ter esse cuidado. A gente não pode viver na carne, a gente tem que ter, né, ser diferente do mundo. Eu sei que o desejo carnal é muito forte. A gente, lógico, a gente quer isso, quer aquilo, Mas o que vai sustentar você não é a carne, é o espírito forte. É você estar na presença de Deus. Aí você vai se animar. Então, nós vemos aqui pessoas morrendo, desanimando, porque não leem o livro de autoajuda chamado Bíblia. Crente que não lê a Bíblia, gente, pelo amor de Deus, lê tudo, menos a Bíblia. Eu leio a Bíblia e fico com enjoo, é gravidez, não é a Bíblia. A Bíblia não dá enjoo em ninguém, pelo amor de Deus. Então não lê a Bíblia, lê no smartphone, que finge que está no Zap, porque o Zap prende todo mundo. Então nós precisamos nos achegar a Deus. E é através da sua palavra, é desse livro de autoajuda que vai sustentar a gente. Conta para mim, vai. Como você se sente onde Deus te lançou? Você está vivendo, esse momento que você está vivendo hoje, essa semana, como que você se sente? Porque de repente foi Deus que te lançou nesse lugar, nessa situação, nessa condição que você está vivendo hoje. Pensa que é o diabo? Não é o diabo não, gente. Muitas situações nós passamos e é Deus querendo nos despertar. Desperta tu que dormes. É a palavra de Deus. A gente precisa despertar. A igreja não pode viver adormecida, na badalação. Não. Nós somos pessoas espirituais. Nós temos que viver na presença de Deus. Nós temos que vigiar. Nós temos que olhar para o alvo. Nós temos que vencer esses desafios que estão se levantando contra nós. Leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Quantas pessoas eu tenho aqui que nunca leram a Bíblia toda? Meu Deus do céu, por que será? Lê em braille então. Faz assim, aprende, sei lá. Que não dá enjoo, pô. Eu vou brigar com vocês hoje. Vocês têm que ler a Bíblia. Nada, a autoajuda está aqui, gente. Olha que coisa maravilhosa. 3 homens de Deus foram lançados numa fornalha. Lembra disso? Caramba! E você de repente está numa fornalha hoje, sabia? Até hoje, agora está no refrigério, porque está aqui no meio do povo. Quando sair daqui vai começar a chorar de novo. Esses 3 homens foram lançados numa fornalha. E a gente conhece bem a história. Até por causa do nome. O nome dos personagens são lindos. Mesaque, Sadraque e Abidnego. Eu não sei como que eu não botei o nome dos meus filhos, né? Você já imaginou hoje? Abidnego. Na escola, gente, o que seria do meu filho? Né? Mesaque, Sadraque, até Abidnego. Né? Aí, esses 3 homens foram lançados numa fornalha. Logo depois, o rei Nabucodonosor, só para lembrar você, né? Alarmado, ele levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, né? Não foram 3 os homens amarrados que nós
atiramos no fogo? Está vendo? A vida às vezes te atira no fogo. Quer ver um fogaréu? Briga familiar. Meu Deus do céu. Chama bombeiro e não apaga. Por quê? Porque é o amor. É o vínculo familiar, é uma dor muito grande, gente. E a gente quer consertar, quer acertar e não consegue. Então lançaram 3 homens numa fornalha. E aí o que aconteceu? Os conselheiros responderam para Nabucodonosor: sim, nós lançamos 3. E nem foram os que levaram os caras na fornalha, porque aqueles morreram, né? De tão quente que estava a fornalha, né? Eles morreram só em lançar os homens de Deus lá dentro. De repente ele vê 4 homens lá dentro. Fica impressionado. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque a exclamação do rei foi tremenda. Ele falou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. A gente vê lá no adesivo no carro sobre o quarto homem da fornalha, né? Todo carro tem isso. Puxa vida, né? Gente, o que eu quero dizer para você é o seguinte: essa luta que você está passando, as pessoas olham, mas veem esse outro ou essa outra pessoa do seu lado. Amém? Você chega no seu local de trabalho, se você é crente mesmo em Cristo Jesus, você chega, as pessoas veem essa outra pessoa do seu lado. O ímpio vê isso, gente, a gente não consegue ver. Até porque se fosse ver, ia dar uma inveja tremenda. Será que eu tenho essa outra pessoa do meu lado? E já ia gerar fofoca. Então já não dá certo. Agora o ímpio olha para você e vê essa pessoa te protegendo. E aí? Olha que Deus maravilhoso, olha que autoajuda, a certeza de que sempre tem alguém com você, sempre tem alguém te ajudando, te amparando, te apoiando, tentando te animar. Esses caras deviam estar mortos dentro desta fornalha e no entanto não morreram. Por quê? Porque Deus não deixou. Olha só, isso que está acontecendo na sua vida não é para acabar com você, não. É para te levantar, é para te animar, é para te reerguer. E você vai continuar sendo bênção na mão de Deus. Acredite nisso. Deus vai te colocar nessa condição, talvez, numa fornalha. Mas se você resistir, você vai sair ileso. Ileso quer dizer sem lesão, gente. Não é duro, não. Que pode confundir. Português é meio complexo. Sem nenhuma lesão. Nós temos uma história que diz que Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Você vê que hoje a fila está pequena, está vendo? Só tem um pedido de oração bem amassado aqui para ninguém ler, nem vou abrir para não comprometer.
Está vendo que a fila está pequena. Aproveita. A gente já orou hoje, né, todos os pedidos, né, queimamos, né, para não poluir muito, né? A gente queima até pela privacidade, né? A pessoa não lê, né, sei lá. Mas, gente, nós olhamos então esse homem aqui, esperando a água ser agitada naquele tanque para ser curado. Que sofrimento! Você vê que nessa época aqui tinha fila de pessoas doentes, enfermas para serem curadas, libertas. Mas olha como Jesus faz, gente. Quando Jesus vê a sua dificuldade, a sua luta, mas vê a sua insistência, a sua perseverança, a sua fé, ele procede assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha que bênção. Se sou eu, eu ia falar assim para Jesus, mas é sério? Eu não tenho que ir lá dentro do tanque quando a água estiver... Ô, meu amigo, levanta, toma o teu leito e anda. Vai embora. Mas não tem ninguém para levar meu leito, né? É porque nós somos assim, gente, esquisitos. Quer terceirizar tudo. Esse homem aqui, eu estou preparando uma mensagem sobre esse tema, muito bacana. Depois eu conto para você, né? Então pega a visão, ó. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a animação que Paulo dá aos Éfesos. Então, eu estou dando para você esta noite, né? Então pega essa visão e não entristeçais. Olha só, toma cuidado com isso. O Espírito de Deus. Por isso que eu falei, né? Muitas das vezes a gente está dando mais ênfase à carne e acabamos entristecendo o Espírito Santo. Não, nós não fomos chamados para isso. Olha, você foi chamado para uma missão. Você tem uma missão nas mãos. Ah, pode estar dando um tempo, pode estar parado, pode estar... Não tem problema. Deus é paciente. Jesus mais ainda, né? Por quê? Ele quer que você se anime, que você se levante. Então, como viver alegre, né, se a gente entristece o Espírito Santo? Então, muitas das vezes nós estamos vivendo tristes, porque temos também entristecido esse Espírito que se chama Santo. A melhor coisa é agradar a Deus, gente. Faz isso. Procura agradar a Deus. Quando você acordar pela manhã, fala assim: Deus, olha, eu quero te agradar, sabe, nesse dia. Eu não sei como, eu estou sem condição nenhuma, eu estou para baixo. Crente tem astral? Não, né? Não, porque tem crente que tem, já ouvi crente falar, estava com baixo astral, né? Mas eu estou para baixo, mas eu quero te agradar. Olha como Deus vai ficar feliz, gente. Eu conheço um Deus assim. Você, quando fala e pede a Ele alguma coisa, Ele providencia. Pode não ser imediato, né? Pode ser devagar. A gente quer para ontem, né? Mas às vezes não. Às vezes a gente vai passar por uma prova, por uma fornalha, né? E aí o rapaz escuta assim: pega o teu leito. Quando se fala de leito, é para quem está prostrado. Quantas pessoas nós temos hoje no leito de um hospital? Ou em casa? Nós estamos orando, pedindo a Deus
Então esse homem se encontrava num leito, ali. Que situação! Aí você se coloca no lugar desse homem. Aí você vai ver que a sua situação é bem melhor ou menos pior do que a dele. E aí ele encontra Jesus, puxa vida, Jesus anima esse homem. Jesus faz mais ainda, Jesus cura esse homem, sem entrar na fila. Já estou quase encerrando. Mais uma frase de autoajuda para você esta noite. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, lembra disso? Se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Gente, isso é muito forte. É uma autoajuda tremenda. Você percebe que a gente lendo a Bíblia, nem que seja um versículo por dia, você vai encontrar coisas maravilhosas. Eu vou repetir, eu sou chato, né? Pega um plano de leitura, um devocional, sei. O da Nova Vida está vindo aí. Tem gente, né? Mulherada adora o devocional da Nova Vida. Está vindo aí, né? Vai ser bênção pura. Por quê? Você cria um hábito. Hã? Mulher, qual é o hábito da mulher? Acorda de manhã, acordar as crianças para a escola. Não tem coisa melhor, né? E grita daqui, grita dali, e não sei o quê. Levanta, acorda, está na hora. Então, olha só, antes de você acordar, pega lá o devocional, faz a sua meditação, lê, se alimenta dessa autoajuda e vai à luta. Quando você perceber, as crianças já estão prontas. Isso. Aí deixa lá, meu Deus, tinha que ser tempo integral. Deixar 8 horas da manhã, buscar 10 horas da noite. Que isso, né? Aí não dá. Tem que ser, né? Tem que curtir seus filhos, né? Lembra disso, né? Então, olha só. Essa frase de autoajuda, esse versículo, né, que diz, e eu digo para você esta noite, olha só, presta atenção aqui em mim, ó, olha para mim, levanta desse divã. Não confunde com aquele cantor não, hein? É divã, tá? Levanta desse divã, pelo amor de Deus. Divã é aquele sofá que não tem encosto, que não tem braço, e você fica ali, o psicanalista falando com você. E o psicanalista hoje sou eu. Todo mundo aí pode ver que o senhor não tem braço, né? A cadeira não tem braço, é encosto, né? Então, nós vemos que precisamos reagir, sair do divã, gente. Não, nós temos um Deus maravilhoso. Nós temos um Deus que anima o nosso coração, que bota a gente para o alto. É só parar um pouquinho e dar atenção a Ele. Porque às vezes não tem tempo. Trabalha, quem trabalha só acorda atrasado, não é verdade? Acorda às 5 horas da manhã, pô. Vou para o trabalho, mas dá uma preguiça. Eu sei que dá, já tive essa preguiça. É só trabalhar, dá preguiça. Fica desempregado para ver. Que acaba a preguiça na hora. Que vem a preocupação, vem conta para pagar, vem a Light gritando, corta a luz. Acaba a preguiça.
Então nós vemos que Deus está cuidando de você. Você não precisa ficar aí, né, no divã. Errais, não conhecendo o livro de autoajuda, nem o poder do psicanalista. Olha que versículo bonito. Já ouviu esse versículo? Vou repetir, né? Errais não conhecendo o livro da autoajuda, nem o poder do psicanalista. Ou seja, eu vou espiritualizar essa frase. Errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Isso está escrito na Bíblia, gente. Então, se a gente não conhecer essa escritura, nem o poder de Deus, nós vamos passar a vida sofrendo nessa terra aqui. Muitas doenças são curadas por ler a palavra de Deus, não precisa mais nada. A gente precisa criar esse hábito, tenho que ler a palavra de Deus. Tem gente que quer decorar, não precisa decorar não, gente. É só ler. E na hora certa Deus vai te dar uma mensagem boa para a sua vida. Quando você estiver precisando, puxa vida, como Deus faz. Mais uma autoajuda, a última, para a gente ir embora. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas autoajudas e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então, todo aquele, né, que ouve estas minhas palavras, autoajuda, e as pratica, porque a gente precisa praticar a palavra de Deus. Então, olha só, a autoajuda, vou repetir, te mostra o quão incrível você é. Olha que bacana. A autoajuda faz isso. Faz um trabalho para você descobrir que você é incrível, que você está passando aí por essa crise, esse momento difícil, né? Agora, a Bíblia te mostra que sem Deus você não é nada. Não adianta. Então reage o que você está passando, né, que não é fácil, né, eu sei que é complicado, é muito difícil. Gente, sofrer é um troço muito ruim. Mas eu tenho um rei que sofreu, e sofreu por mim. E nos ensinou o caminho para a gente ser feliz. Então, olha só, busca na palavra de Deus. Eu sou teimoso, eu sou chato, né? No ano que vem vou lançar de novo, a gente vai ler a Bíblia durante o ano todo, que aí eu aperto. A última vez dei até diploma aqui, quase que dei um carro do ano, né? Não entendi a risada. Quase que dei, gente, mas não era de Deus, aí, né, seria... Está vendo? Está todo mundo querendo um carro do ano, né? Eu também. Então, gente, vamos fazer isso. Vamos acreditar nesse poder sobrenatural. Se dedica mais às coisas de Deus. É fundamental isso. Olha, eu não me arrependo de ter me entregado a Deus, as coisas de Deus. Deixei, né, entre aspas, de viver muita coisa aí fora, mas não me arrependo, não me faz falta, porque para onde eu vou ficar tão feliz, não vou precisar, né, de nada disso que a gente perde aí fora. Então procure, né, estar na presença de Deus, e vai ser muito bom para a sua vida, e eu espero que você tenha entendido isso, né? O que Deus quer de você. Deixa eu ver se eu pego um versículo aqui, para não ficar nas minhas palavras. Já ouviu isso em algum lugar, né?
Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade de Jesus. A instrução de Jesus é tudo para nós. Amém? Então se anima, tá? Você vai vencer isso que você está passando, essa crise, porque Deus é contigo. Ele não vai te deixar só nesse momento de dificuldade. Amém? Nós estamos recebendo aqui a irmã Luciene, né, Luciene? Faz um sinal aí, Luciene. Vamos aplaudir ela. Seja bem-vinda, Luciene. Deus te abençoe, renove suas forças. E Deus é bom demais. Vamos orar. Maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Olha que livro de autoajuda nós temos na nossa mão. Senhor, que tu possa abençoar aquelas pessoas que ainda estão num divã, que precisam, ó Deus, conhecer este livro, essas promessas, essas palavras de ânimo, de motivação, que precisam ler para que ela possa entrar e fazer diferença na nossa vida, Deus. Ajuda o teu povo, não deixe o seu povo ser enganado, Deus. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja, para que possa, Deus, se levantar contra essas astúcias de Satanás que nós estamos vendo aí no mundo. Senhor, nós não vamos perecer. A tua palavra garante que nós somos mais do que vencedores, e nós vamos vencer porque o Senhor está conosco. Assim eu oro e creio em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Vamos nos colocar de pé. Pegue a sua revista, por favor, para você não ficar sem, né? E que Deus nos ajude. Dá um pause ali, Viviane, por favor. É isso aí, gente.